O novo imperador da China trouxe de volta alguns oficiais que tinham sido banidos no império de seu pai há um tempo atrás. E esses oficiais gostam de receber um presentinho aqui, outro ali, porque a gente sabe que a corrupção é passível de morte na China imperial. Mas quem vai se importar se eu der um bonsai e receber talvez uma estátua de jade? Claro que se vier um favorzinho aí no meio, ninguém vai reparar. E é fazendo isso que nós pretendemos ser a família com maior prestígio da China. E por que não fazer aí uma audiência com o imperador? Afinal de contas, somos a família de maior prestígio. Então chegou o dia de trocarmos presentes e favores com esses oficiais e ser a família de maior prestígio em Gugong, a cidade proibida. Esse vídeo é um oferecimento Legion Board & Card Games. Acesse www.legioncg.com.br e encontre tudo o que você precisa sobre jogos de tabuleiro, jogos de cartas e acessórios. Coloque o tabuleiro no centro da mesa e verifique o lado de acordo com a quantidade de jogadores em sua partida. Nesse vídeo eu farei um exemplo para 4 jogadores. Então posicione o marcador de rodadas na primeira rodada do jogo. Separe os decretos de acordo com os seus níveis, que vocês vão encontrar no verso de cada peça. Então embaralhe cada pilha separadamente e sorteie 2 decretos de cada pilha. Então posicione os decretos de nível 1, nível 2 e nível 3 em seus espaços correspondentes. Posicione 2 jades no telhado de cada casa no espaço de ação das jades. As demais jades posicione no pátio, formando uma reserva. Posicione o marcador de próximo jogador inicial no espaço de ação da intriga. Embaralhe os 38 tokens de viagem e posicione um em cada espaço vazio das estradas na ação de viagem. Deixe os 3 dados próximos ao tabuleiro. Cada jogador escolhe uma cor e recebe um tabuleiro individual, 12 servos, posicionando 6 na pilha de servos e 6 do lado de fora em uma reserva. Também recebe um servo duplo, que posiciona no espaço mais abaixo das recompensas portuárias. Além disso, recebe um emissário, que posiciona no espaço inicial da trilha do palácio. Um marcador de pontos de vitória, que posiciona no espaço inicial da trilha de pontos de vitória. Deixe o viajante próximo ao tabuleiro. Escolha um jogador para iniciar a partida e entregue o marcador de jogador inicial para ele. Então pegue o marcador de intriga desse jogador e posicione no espaço inicial da trilha de intriga e vá empilhando os marcadores dos outros jogadores em sentido horário. E deixe os 3 navios próximos ao seu tabuleiro individual. Com a ordem dos jogadores definida, separe as cartas de acordo com a ilustração do leque no canto superior direito da carta. Entregue as 4 cartas com um segmento do leque preenchido para o jogador inicial, as 4 com 2 segmentos preenchidos para o segundo jogador e assim por diante. Remova do jogo as cartas que não forem utilizadas. Como nesse vídeo estou fazendo um jogo para 4 jogadores, removo do jogo as cartas que têm o leque totalmente preenchido. Então embaralhe as 7 cartas com o leque sem nenhum segmento preenchido e coloque-as aleatoriamente pelos espaços de ação do tabuleiro. Então, embaralhe as cartas com o símbolo Yin Yang e forme um deck próximo ao tabuleiro virado para baixo. O Gugong é jogado em 4 dias, que são as rodadas do jogo. Cada rodada possui 3 fases, manhã, tarde e noite. Vamos conhecer o que acontece em cada uma dessas 3 fases, começando pela fase da manhã. Você pode acompanhar os efeitos de cada fase pelo topo do tabuleiro principal ou pelo seu tabuleiro individual. Primeiro verificamos se alguém pegou o marcador de próximo jogador inicial. Se alguém o pegou, entregue o marcador de jogador inicial para ele. No início do jogo, pulamos essa etapa, pois o primeiro jogador foi sorteado. Então seguimos para o reabastecimento do mapa. Essa etapa também não é necessária na primeira rodada, pois fizemos isso tudo no setup do jogo. Nas rodadas seguintes, coloque um novo token de viagem
em todo espaço que estiver vazio, ou seja, sem marcador e sem viajantes de algum jogador. O terceiro passo é rolar os dados do destino. Role os 3 dados e posicione-os nos espaços no topo do tabuleiro principal. Então verifique se algum jogador possui decretos com o símbolo da manhã e realize seus efeitos. Então, mova o marcador de rodadas para o dia seguinte e receba os servos indicados no espaço. Para a primeira rodada também não precisamos fazer isso, já que colocamos os 6 servos da primeira rodada durante o setup. Então, entramos na fase da tarde, que é onde vamos realizar as nossas ações. Começando pelo jogador inicial e seguindo em sentido horário, os jogadores vão trocando presentes com os oficiais que trabalham na Cidade Proibida. No seu turno, você deve trocar um presente da sua mão com um dos presentes nos 7 espaços de ação do tabuleiro. Então, é a vez do jogador seguinte fazer o mesmo. Os jogadores fazem isso até que todos eles fiquem sem cartas na mão. Para trocar as cartas de presentes, você precisa respeitar algumas regras. Se a carta escolhida for maior do que a carta no espaço de ação que você deseja realizar a ação, você faz a troca, colocando a carta do espaço de ação na sua pilha de descarte e a carta de sua mão no espaço de ação. Então realiza o efeito da carta se houver e o efeito do espaço de ação. Mas se a sua carta não tiver um valor maior, ou seja, for de um valor igual ou menor à carta do espaço, você deve gastar 2 servos da sua reserva. Ou, em vez de usar os servos, você pode descartar uma carta de sua mão para a sua pilha de descarte. Em ambos os casos, coloque a carta do espaço de ação em sua pilha de descarte e a carta da sua mão no espaço de ação. Em último caso, se sua carta for de valor igual ou menor e você não puder ou não quiser pagar 2 servos ou descartar uma carta, você deve colocar a carta de um dos espaços de ação em sua pilha de descarte e colocar a carta de sua mão no espaço de ação sem realizar as ações tanto da carta quanto do espaço. Após feita a troca de presentes, podemos realizar a ação da carta e da ação do espaço. Você pode optar por não realizar uma das duas, mas se for realizar as 2 ações, você deve sempre começar pela ação da carta. As cartas de presentes possuem vários tipos de efeitos. A maior parte desses efeitos se refere a um espaço de ação. Com essas cartas, você pode realizar a ação do espaço de mesmo ícone, que você encontra ao lado de cada espaço de ação no tabuleiro. Outras cartas te dão benefícios, como adicionar 1 ou 2 servos à sua pilha de servos, ou trocar uma carta da sua mão ou da sua pilha de descartes por uma carta da mesa. A carta que você pegou da mesa vai para o mesmo lugar da carta que você trocou. Então vamos conhecer os espaços de ação, começando pela viagem. Aqui você pode mover o seu viajante por um espaço e coletar o token de viagem, ou gastar 2 servos para mover seu viajante 2 vezes, coletando 2 tokens de viagem. A primeira vez que usar essa ação, você pode posicionar seu viajante em qualquer espaço do mapa. Isso conta como um movimento. E você coleta o token de viagem daquele espaço, ganhando seu benefício. A partir de agora, o seu viajante deve sempre se movimentar pela estrada, de uma cidade para outra. E o seu viajante ignora espaços sem token e espaços com outros viajantes. Por exemplo, se eu quiser me movimentar uma vez para coletar esse token, eu posso ignorar esse espaço porque tem outro viajante e esse espaço porque está vazio. Então, com apenas um movimento, eu chego aqui. E cada vez que você coletar um token de viagem, você ganha o seu benefício imediatamente e posiciona o token virado para baixo em seu tabuleiro individual. A qualquer momento do seu turno, você pode trocar tokens de viagem por benefícios. Você pode trocar 2 tokens por um servo, 4 tokens por 2 pontos de vitória ou 6 tokens por uma jade. Os tokens de viagem descartados são colocados em uma pilha de descarte. A lista de efeito de cada token de viagem você encontra no verso do manual. Na Grande Muralha, você pode colocar um servo da sua pilha de servos na trilha de construção da muralha.
Ou então você pode gastar um servo para posicionar 2 servos na trilha. Quando a muralha estiver completa, execute imediatamente a pontuação e os benefícios da intriga. A quantidade de cubos para completar a muralha vai depender do número de jogadores na partida. O jogador com a maior quantidade de servos na muralha recebe 3 pontos de vitória e um avanço na trilha do palácio. Nesse exemplo, o jogador vermelho ganharia esses benefícios. Em caso de empate, use a trilha da intriga para determinar o vencedor, considerando quem está no topo à frente, caso mais de um jogador esteja no mesmo espaço da trilha. Então remova todos os servos do jogador que ganhou a pontuação e todos os jogadores que ajudaram a construir a muralha podem receber os benefícios da intriga. Seguindo a ordem dos marcadores na trilha da intriga e começando pelo jogador que está em último. Caso mais de um jogador esteja no mesmo espaço, o jogador que estiver mais abaixo é quem está mais atrás. Lembrando que aqui apenas os jogadores que construíram a muralha podem receber esse benefício, que no meu exemplo foi o jogador branco, o jogador amarelo e o jogador vermelho, que acabou vencendo a muralha. Eles devem escolher apenas um entre esses 4 benefícios possíveis. Eles podem voltar uma casa para ganhar um servo, voltar 3 casas para ganhar 2 servos, voltar 5 casas para mudar a face de um dos 3 dados do destino para uma face à sua escolha, ou voltar 7 casas para ganhar uma jade. Então, no nosso exemplo, o jogador vermelho poderia optar entre um desses 2 benefícios, o jogador amarelo só poderia pegar o benefício de um servo e o jogador branco, por não ter nenhum ponto de intriga, não poderia pegar nenhum dos benefícios. E já que estamos aqui no espaço da intriga, vamos ver como funciona essa ação. Você pode mover o seu marcador por um espaço e se você foi o primeiro jogador da rodada a usar essa ação, pegue também o marcador de próximo jogador inicial. Na rodada seguinte, você vai ser o jogador inicial da rodada. Ou então você pode gastar um servo para mover o seu marcador 3 espaços. Sempre que seu marcador parar em um espaço que já tenha outro marcador, coloque o seu por cima. Na ação das jades, escolha uma das casas e gaste a quantidade indicada de servos de sua pilha para receber uma jade daquela casa. Elas podem custar 2, 3, 4 ou 5 servos. No palácio, você pode mover o seu emissário por um espaço ou gastar 2 servos para mover o seu emissário por 2 espaços e também o seu marcador na intriga, um espaço. Quando um emissário chega ao final dessa trilha, coloque-o no espaço de maior pontuação disponível. Sempre que um emissário que esteja no topo da trilha tiver que avançar um espaço novamente, ele ganha um ponto de vitória ao invés disso. Jogadores que não chegarem ao final dessa trilha não poderão vencer a partida. Vamos conhecer então os decretos. Para receber o benefício de um decreto, você precisa gastar a quantidade de servos indicados no canto inferior esquerdo de cada uma das peças. Além disso, você precisa gastar mais um servo para cada servo de um oponente já posicionado naquele decreto. Então, para esse decreto aqui, eu precisaria pagar um servo, mais um servo porque eu tenho um oponente aqui, então totalizando 2 servos, e além disso você precisa gastar um terceiro servo para posicionar no espaço daquele decreto. Caso o decreto que você tenha feito seja um dos de nível 1 ou de nível 2, você ganha os pontos de vitória indicados na peça imediatamente. Os decretos de nível 3, que tem o fundo roxo, te dão pontos de vitória no final da partida. Você só pode obter a vantagem de um decreto uma única vez. A descrição de cada decreto está no manual. Repare que um dos decretos de nível 3 veio duplicado na maioria das cópias dos jogos do Brasil e do mundo. Ele veio no lugar do primeiro decreto de nível 3 no manual. Então chegamos ao último espaço de ação, o grande canal. Aqui você pode posicionar um servo da sua pilha de servos e mover um barco, um espaço. Os 2 efeitos são opcionais. Ou então você pode gastar um servo para posicionar 2 servos. Os servos são adicionados a um espaço vazio de 1 ou de 2 navios que você já tenha no canal.
Cada navio deve conter pelo menos um servo, e posicionar o navio no canal não é considerado um movimento. Então, por exemplo, se você escolheu a primeira opção, você pode colocar o seu navio em um espaço e movê-lo por um espaço. E se você utilizou a ação de baixo, você pode gastar um servo para posicionar 2 cubos, podendo ser um cubo em um novo navio e um segundo cubo em um navio já posicionado. Mas repare que essa ação não dá direito a movimento. Ao posicionar um navio no canal, você deve colocá-lo em um ponto livre mais à esquerda. Então, nesse exemplo aqui, se o jogador branco quiser posicionar um navio no canal, o espaço mais à esquerda agora é esse aqui. E se ele usou a primeira ação, ele ainda pode mover um espaço. Ao mover seus navios, pule portos ocupados por outros navios, mas você só pode mover se houver um porto disponível. Então, se o branco usa essa ação novamente, ele pode colocar o seu navio nesse espaço e, com um movimento, ir direto para esse espaço. Em uma partida para 4 ou 5 jogadores, existem 2 rotas do Grande Canal. Você pode optar por posicionar um navio em qualquer uma das 2 rotas. Quando o seu navio fica totalmente preenchido, ou seja, com os 3 espaços cobertos, você pode receber o benefício daquele espaço. E se você usou a primeira ação, você ainda pode mover o seu navio e pegar o benefício de um espaço mais à frente. Mas você também pode optar em manter o seu navio preenchido e pegar o benefício posteriormente, seja durante uma das ações do Grande Canal ou na movimentação de final da rodada, que ainda vamos falar. Existem 3 tipos de benefícios: 4 pontos de vitória, uma carta extra e o servo duplo. O 5º espaço é um espaço coringa, em que você pode escolher entre os 3 benefícios. Se optou pela carta extra, você deve pegá-la do deck próximo ao tabuleiro. Seja qual for o benefício que você escolheu, pegue um dos servos que estava no navio e posicione no espaço referente àquele benefício do lado esquerdo do seu tabuleiro pessoal. As cartas extras vão direto para a sua mão. Para reivindicar qualquer um dos benefícios, você precisa ter um espaço livre referente àquele benefício em seu tabuleiro pessoal. Se você pegou o servo duplo, coloque-o imediatamente em sua pilha de servos e posicione um dos cubos do navio naquele espaço. O servo duplo pode ser usado como 1 ou 2 servos. Você pode usar o servo duplo para pagar o custo de 2 servos da ação de viagem, por exemplo. Assim como também pode recuperá-lo de sua reserva com efeitos que deixam você ganhar um único servo. Você também pode posicionar o servo duplo na muralha, na ação de posicionar um único servo. E se pagou o custo extra, você pode posicionar um outro servo, totalizando até 3 e conseguindo completar a muralha que estava a 3 cubos de ser completada. Você também pode usar o servo duplo no Grande Canal em uma ação de posicionar um único servo, movimentando o seu barco, ou até mesmo posicionar 2 servos, incluindo o servo duplo, e completar aquele navio em uma única ação, recebendo o benefício daquele local. Após todos os jogadores terminarem de jogar as cartas de suas mãos, entramos na fase noturna do jogo. Agora, simultaneamente, todos os jogadores verificam se os valores das cartas em suas pilhas de descarte coincidem com o valor de algum dos 3 dados do destino. Para cada valor que coincida, ele ganha um servo. Se 2 dados do destino tiverem valores iguais, cada carta de mesmo valor renderá 2 servos. Então verifique qual jogador recebeu mais servos. Esse jogador recebe 3 pontos de vitória e um avanço na trilha do palácio. Em caso de empate, verifique a trilha da intriga. Então, avance todos os navios um espaço adiante. Comece sempre pelos navios mais à frente. Se um navio estava no 5º espaço, ele ficou perdido. Esse navio é removido do tabuleiro e os servos que estavam nele são perdidos. Então, mova os demais navios e os navios que estão totalmente preenchidos agora podem reivindicar o bônus do novo lugar. Então, se o jogador branco quiser, ele pode pegar o servo duplo. E se esse foi o 4º dia do jogo, a partida encerra
E vamos para a pontuação final. No seu tabuleiro você vai encontrar a pontuação final do jogo. Primeiro, pontuamos a muralha mais uma vez, independente se ela estiver completa ou não. O jogador com mais servos na muralha recebe 3 pontos e um avanço na trilha do palácio. Em caso de empate, verifique a trilha da intriga. Então, pontuamos os decretos de nível 3. Verifique quantos pontos você fez por cada um dos decretos que tiver um servo seu. Cada jogador que chegou ao final da trilha do palácio recebe a pontuação indicada em sua posição. Os jogadores que não chegaram no final da trilha removem o seu marcador da trilha de pontos de vitória. Esse jogador não vai competir pela vitória mais. Por fim, verifique quantos pontos você fez pela quantidade de jades que você coletou ao longo do jogo. O jogador com mais pontos de vitória é o vencedor. Em caso de empate, verifique a trilha da intriga para quebrar o desempate. E isso é tudo que você precisa saber para jogar o Gugong. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, o seu comentário. E se você ainda não for inscrito no Siga o Coelho, clique aqui no coelhinho para você se inscrever e ficar sabendo de todas as novidades aqui do canal. Você também pode ativar o sininho do vídeo para ter as notificações e sempre que um conteúdo novo for para o ar, você receber em primeira mão. Eu também convido você a conhecer a página do Catarse do Siga o Coelho para dar a sua colaboração aqui com o canal para continuar com a produção de conteúdo de board games para fazer o nosso hobby crescer e o canal também crescer junto do hobby. Beleza? Eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.